Olá, eu sou a Thaís Novaes Glaser e sou professora da Prova Concursos. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, que já foi aprovado e já tem também qual é a empresa que vai ser responsável por todo o processo organizacional do concurso. Empresa essa determinada através de processo licitatório, que é a Objetiva Concursos. Eu, como socorrista, vou trazer para você as informações que eu mais achar pertinente para esse próximo concurso que você vai estar prestando agora, com informações atualizadas, tudo que a gente precisa saber com calma, com tranquilidade, para que a gente tente acertar um pouquinho mais o alvo do concurso. É difícil a gente pensar dessa forma se a gente for estudar as questões dos concursos anteriores que já caíram em outras provas, né? A estimativa é que sejam abertas até 300 vagas para novos soldados e essa pode ser uma vaga sua. Cremos nisso, né? E é para isso que nós vamos estar trabalhando esses assuntos e trazendo essas questões anteriores à tona para a gente ver o que principalmente nós podemos estar focando a partir de agora. Se você for pegar as questões, por exemplo, do concurso de 2013, que teve primeiros socorros, 2010, 2008, você vai ver que existe bastante divergências. Talvez também porque cada um foi uma empresa que acabou cuidando da parte organizacional, como agora será a Objetiva Concursos. Então, existe uma linha de pensamento muito divergente, mas tem uma coisa. Primeiros socorros básicos sempre será primeiros socorros básicos, e é nisso que a gente tem que focar. Se você for ver os exercícios anteriores, dar uma estudada nas provas e fazer uma comparação, você vai ver que cai bastante a questão dos sinais vitais, que são básicos os 4 sinais vitais, e também a questão dos valores os valores limítrofes desses sinais vitais. Então, até quando é normal a temperatura? Qual é o valor que eu preciso me preocupar se ela está acima ou abaixo do normal? Falando em frequência respiratória, por exemplo, qual é o valor limítrofe da frequência respiratória? O que quer dizer? Qual é a nomenclatura que eu dou quando ela está acima do normal? Taquipneia. Quando ela está abaixo do normal, bradipneia. Quando eu tenho ausência de respiração, apneia. Então, nós vemos em vários exercícios essa questão dos sinais vitais sendo trabalhadas, sendo buscado o valor de normalidade e também qual a nomenclatura que se dá para as outras denominações quando tudo não está tão certo como se esperava. Além disso, entra sempre também uma parte de ferimentos e hemorragias. Não esquecer das características do sangue arterial e do sangue venoso, né? E não esquecer das formas de contenção de hemorragia. Cuidar com aquela pegadinha, né, da questão do torniquete. Não fazemos mais realmente apenas em casos extremos. O que é um caso extremo? De repente, um caso de amputação, né? Mas o torniquete é uma coisa bem perigosa, né, de se fazer quando não é um caso de amputação. Então, cuidar, lembrar da compressa de gelo, lembrar da pressão em cima do ponto de sangramento, lembrar de elevar o membro para conter esse sangramento, sem esquecer de outros detalhes também, que são as consequências disso. Alguns concursos trouxeram a questão do choque hipovolêmico, que é uma consequência dessa perda de sangue, para você dizer quais são as características de que a vítima está chegando a apresentar esse choque. E por falar em choque, choque elétrico também. Cuidados que a gente tem que ter, pegadinhas que trazem detalhes como vou salvar correndo a vítima, posso tirar imediatamente ela da fonte de energia? Ou será que é a energia que eu preciso desligar primeiro para garantir a minha segurança e depois focar na vítima? Então são detalhes que podem vir aparecendo. Teve um concurso também que trouxe a questão de engasgo, asfixia, detalhes com bebês, cuidados com as manobras adequadas de desobstrução de vias aéreas. Como que eu devo fazer? Como que eu devo agir? E esse é um caso que eu acho que dá para a gente se espelhar para pensar nos próximos concursos também. Além disso, a parte de massagem cardíaca, parada cardiorrespiratória, sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio ou de uma angina do peito, que trazem como consequência, se não cuidados, né, uma parada cardiorrespiratória. Como identificar que o coração parou, como identificar que o pulmão parou e como saber agir a partir desse momento. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento, não somente por isso aqui, ó. Não somente pelo livro que eles trazem como referência, que é o PHTLS, para você estar estudando para fazer o concurso. E olha, é um
um pequeno, grande livro, né, para você estar estudando. Aqui tem todos os detalhes muito ricos e eu dou dica para que você pegue os exercícios anteriores dos concursos para soldado e você venha fazer os exercícios acompanhando no livro se você tem acesso a ele, né? Que você possa ir tirando dúvida por dúvida, porque cada resposta que você tiver ou que você encontrar, você vai abrir um leque para tirar outras dúvidas um pouco mais para frente. E se vierem perguntas um pouco mais quentes, que foi como foi o caso do último concurso de 2013, né, que foram perguntas mais difíceis, né, que não eram só noções de primeiros socorros, foram questões mais complexas mesmo. Se vier, você já fez um estudo mais aprofundado porque foi atrás de outros exercícios. Então é importante fazer esse estudo, é importante olhar os exercícios anteriores e ir sempre em cima dos leques que essas questões estão abrindo quando você vai fazendo o seu estudo. E tem algo que eu não posso deixar de falar. Apesar desse livro ser colocado, né, para você se basear e está baseado também nas ementas e no edital do seu concurso, não esqueça que nós tivemos uma atualização de diretrizes. Em outubro de 2015, saíram as diretrizes atualizadas da American Heart em relação ao suporte básico de vida. Essas diretrizes são de extrema importância, porque antes se fazia uma coisa, depois se fazia outra, e agora se dá o enfoque total do que pode e o que não pode fazer no que se refere ao suporte básico de vida. Vamos deixar mais simples, a própria massagem cardíaca. Leigos agora não fazem mais a questão da respiração boca a boca. Aqueles que não são os profissionais da saúde e não têm treinamento específico em ressuscitação cardiopulmonar, somente fazem as massagens cardíacas, que são extremamente necessárias também. Aqueles que são os profissionais da saúde que têm essa formação, continuam fazendo as massagens cardíacas de 30 massagens para cada 2 insuflações. Se você tem ambu e máscara, tudo bem, se não, na respiração boca a boca mesmo, se você estiver com os equipamentos de segurança, de repente aquela válvula ou o que for necessário. Então continua 30:2 para os profissionais da saúde treinado, mas aqueles que não são os leigos continuam as massagens somente com as compressões, sem as insuflações. E é importante a gente entender, dentro das diretrizes atualizadas, quais foram os detalhes que foram mais enfatizados dentro disso. Primeiro ponto, em relação à profundidade de compressão. Você tem que baixar pelo menos 5 centímetros do tórax da vítima, senão você não passa a barreira do externo e você não consegue efetivamente massagear o coração, né? Outra questão muito importante é a questão do posicionamento do socorrista. Eu preciso estar com os 2 joelhos no solo, se a vítima assim estiver no chão. A força quem vai fazer é o meu quadril, fazendo a movimentação para frente e para trás, os meus cotovelos bem estendidos e os meus ombros projetados praticamente na linha do queixo da vítima. Sempre olhando para a vítima, os braços bem esticados e eu vou fazer as 30 compressões, com pausas regulares que me gerem de 100 a 120 movimentos por minuto. Nós temos de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. As diretrizes pedem para a gente ficar entre 100 a 120 movimentos, né, massagens por minuto. Então é um número ótimo, é um número excelente, que pode ajudar sim a vítima, garantir a sobrevida dela, né, e sem esquecer também de chamar o socorro necessário. Cuidem com essa pegadinha, cuidem com isso que pode acontecer. Dentro do suporte básico de vida, a American Heart traz um leque com 5 itens que você garante o suporte dessa vítima, né? A gente chama de, como é que eles falam aqui? Vou passar para você. Cadeia de sobrevivência. Eu estava me fugindo desse nome. A cadeia de sobrevivência, ela tem 5 elos. Não esqueça, o primeiro elo sempre é chamar o socorro. Não adianta você começar as massagens cardíacas, segundo as novas diretrizes, e não chamar o socorro imediato. O segundo elo corresponde ao suporte básico de vida em si. É onde você vai fazer as aplicações corretas, com a força correta, com a pressão correta, com o posicionamento correto da mão no local correto, logo abaixo da linha dos mamilos, né? Então, cuidar com essas questões de posicionamento para que você faça da forma certa. Se você não fizer um bom suporte básico de vida, que equivale ao segundo elo dessa corrente de sobrevivência, a tua vítima nem chega para os demais elos.
Terceiro elo se trata da desfibrilação precoce. É por isso que no primeiro ponto você já tinha que ter chamado o socorro para estar presente. Porque enquanto você está fazendo as massagens e garantindo que essa vítima continue sendo, né, que o sangue continue fluindo e vá para todas as partes do corpo, o desfibrilador está a caminho e pode reverter toda a situação. Os outros dois elos correspondem ao suporte avançado de vida e também ao pós-parada cardiorrespiratória, que são todas as atenções que são dadas para aquela vítima. Então, esses 5 elos são muito importantes. Se atentem na questão de chamar o socorro precoce, garantir a sua segurança e se atentem em estudar quais são os pontos que são necessários para que você faça uma massagem cardíaca de forma correta, porque tudo isso é assunto atualizado. Tudo isso é o que veio de novo nas diretrizes da American Heart para nós, associado com PH-TLS, estudado, né, focando e destrinchando cada item que aparece dentro das questões que você está estudando dos concursos anteriores. Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e eu desejo para você uma boa sorte nesse concurso. Até logo!